Gravando, pessoal. Bom dia. Hoje é 27 de abril de 2021. Aula de treinamento físico. Vamos dar sequência ao conteúdo. E hoje, nos tópicos especiais, a gente teve uma ausência aí de apresentação dos alunos. Então, vocês vão ter que me aguentar. Vão ter que me engolir. Né? Hoje nós vamos falar sobre TRIMP, sobre métodos avançados de controle de carga no treinamento. Né? Então, vamos falar desse assunto. Né? Deixa eu organizar aqui uns slides. Primeiro, vamos começar a fazer uma introdução. Né? Eu acho que quando a gente fala em carga de treino, o que mais tem por aí, essa semana eu li um artigo de revisão novamente, trazendo à tona a importância do controle do treinamento. Tá? Inclusive, aí vem uma discussão que eu acho que ela é um pouco etérea e secundária, que é sobre o controle da carga mais do que até periodizar. Eu acho que isso é um pouco secundário, né, nessas análises que se faz. O que acontece é que se torna cada dia mais importante o uso de tecnologias que estão se tornando cada vez mais de baixo custo, para eu registrar o que meus alunos vêm fazendo durante a aula. Né? Nós, nos papéis de professores, treinadores, a gente tem essa tarefa. Né? Cada dia tem mais coisas relativamente simples para eu poder controlar. E a literatura dá sustentação para isso, para o uso disso, com um grande potencial a médio e longo prazo também, além do curto prazo. Né? E eu queria marcar essas coisas fazendo uma linguagem do treinador, assim, do treinador do dia a dia, da prática ali, da sua realidade. Né? Cada vez mais a gente vê que os treinadores que usam a teoria do treinamento físico e, inclusive, o controle de carga, que é uma coisa óbvia quase do treinamento físico, a gente nota vantagens muito interessantes a curto prazo mesmo. No dia a dia de aula, a gente nota, por exemplo, que os alunos, quando percebem que estão sendo monitorados, né, eles têm também um retorno maior sobre o treinamento. Né? O que acaba acontecendo no dia a dia é um maior engajamento sobre o treinamento. Tá? Esse é um elemento que eu acho que é bem importante da gente notar sobre esse exercício aí de controle de cargas, etc. Também notar essas coisas que não são aquelas primárias. Óbvio, se eu controlar a carga, eu vou poder saber melhor o que está acontecendo com o meu aluno. Mas também tem repercussões secundárias, psicossociais, eu chamo, sobre o treinamento. Tá? E cada vez vai se notando mais. Por exemplo, níveis de aderência sobre o treinamento melhor, uma compreensão daquilo que está sendo feito também pelo aluno. A gente sabe que isso é idade dependente, né? Não é fácil estar trabalhando com criança, querer que eles tenham uma compreensão grande sobre tudo, não é tão fácil. Mas cada dia isso está acontecendo mais. A gente vê até pelo avanço no acesso a entendimento de tecnologias, de coisas que a gente vê cada vez mais cedo com as crianças, e eu sei que aqui a gente tem, né, algumas moças aí que são mães e tal, dos guri eu não lembro se são já pais, mas acho que não, né, até onde eu sei, né, e eles sabem, mas tudo bem. Então, o que a gente tem, gente, aí? A gente nota que esses grupos cada vez entendem mais o que está sendo feito. Né? E quando a gente tem esses controles de carga, a gente tem todo esse reflexo positivo. A médio e longo prazo, nós conseguimos entender melhor o que nós fazemos, né, no nosso treinamento. Então, pensando em anos, em macrociclos de treino. Né? Então, esse é um elemento importante também. Tá? Deixa eu aqui compartilhar a tela. Vamos para... Só me confirmem se vocês estão vendo os slides. Está no modo meio bagunçado. Vou botar em modo de apresentação. Então, já comecei com algumas mensagens iniciais, né? Vamos trazer alguns dados, assim, agora mais específicos, né? Só para ilustrar essa importância do controle de cargas. Aqui tem um resultado de um estudo, na época era Head of RIMP, tá meio desatualizado, 2013, então já não é novo, né? Informando que em muitos atletas, especialmente do atletismo, né, track and field, né, de pista e campo, né, do atletismo, um grande grau de abandono do esporte, né, num processo de formação. Então é um grupo muito específico, o grupo aquele que passa, e a gente sabe que cada esporte tem suas
peculiaridades, tem seus detalhes, então é difícil a gente generalizar. Mas, de qualquer jeito, tem vários dados que vão mostrando que ainda é alto níveis de overuse, né? Vejam ali em um grupo de formação do esporte, mais de 70% de alunos que tiveram algum tipo de lesão ou processo inicial de lesão mais particular, e 17%, inclusive, abandonando o esporte. E vários desses 17% sendo por causa de um processo de overtraining, né? O que acontece? Nessa análise que eles fizeram de longo prazo, começaram a observar algumas regularidades, né? Que é o que as associações nos mostram. Então, alunos que treinaram com algumas características a mais, né, onde surgiram mais lesões, né? Então, uma conclusão desse estudo é que é muito importante monitorar cargas de treinamento, né? Números de sessões intensas também, mais controlados. Então, isso também se nota, e eles discutem isso, que em processos onde eu não controlo tanto a carga, onde não há um registro formal do que se faz, que eu digo que é o Bangu Futebol Clube, né? Aí tem os diferentes níveis de Bangu Futebol Clube, acontecem essas situações de sessões muito intensas, por exemplo, em maior número durante o macrociclo. Tá? E isso é um forte preditor de lesões nesse grupo aí de 13 a 16 anos. Tá? Que mais, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem gente pedindo para entrar. Tem. Então, vamos adiante. Eu comentei para vocês já sobre esse consenso, né, do American College, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte e do Colégio Europeu de Ciências do Esporte. Então, as duas maiores estruturas de ciência do mundo, que organizam também os maiores eventos do mundo, né, que é a reunião anual do Colégio Europeu e a do Colégio Americano, indicando definições sobre o overtraining. Então, ali já começam, né, algumas conclusões desse grande consenso. Um grande grupo de pesquisadores das duas estruturas, aí, tá, de uns anos para cá. 2014 não é super atual, mas também não mudou isso. Tá? Resumindo um pouco, é uma mensagem muito importante ainda. Primeiro é que há uma indefinição de testes, acho que isso é uma mensagem importante. Então, a gente não tem um tipo de teste apenas, que é mágico, e a gente tem que cuidar muito. Tem pesquisadores que vêm de diferentes áreas que começam, a gente diz que é o problema do narciso, né? É bonito só aquilo que é espelho, né? Então, esse é um problema do pesquisador que tem que estar atento. Então, tem algumas áreas que começam a acreditar que a maneira de avaliação e os fundamentos da ciência que se baseiam, que os caras fazem, seria a coisa principal aí para o esporte, inclusive sobre o marcador do overtraining, sabendo que o overtraining é uma síndrome que vai levar o aluno, quase com certeza, uma grande probabilidade, ao abandono na sua prática. Tá? Ela não é um overuse. O overuse é uma lesão específica, é uma particularidade, é uma ação repetitiva, exagerada, que leva a uma lesão. O overtraining é algo muito mais complexo, né? Quase sempre a fonte é de uma carga de treino altíssima, né? Mas depois vai estar associado a vários aspectos, né? Que são psicossociais também. Tem problemas psicológicos, alunos com ansiedade, alunos com depressão, né? Associados a esse gatilho inicial, que seria da carga de treino muito alta. Tá? Então, há uma dificuldade de se encontrar, de se definir esse overtraining, encontrar no meu aluno, saber quando ele está ou não, começar a notar quando começa um processo de overtraining. É bastante difícil, segundo esse consenso. Depois vamos falar mais de como encontrar isso. Vão ter 3 grandes grupos de avaliação que vão me ajudar nessa detecção do overtraining. Tá? E a outra mensagem inicial é que há uma dificuldade de limitar o que é o overtraining e overheating ali, especialmente entre o overheating funcional e não funcional. Né? A gente já falou do que é esse overheating, né? É uma condição que dura 2, 3 semanas no máximo, onde, quando bem organizada, quase todos os atletas de alto nível, já comentei isso para vocês, eles
durante esse período, esses alunos, esses atletas, eles se sentem cansados, eles têm desempenho inferior, né, porque eles estão passando por processos de treinamento exaustivos. Tá? Mas não necessariamente isso é um erro, isso acontece na maioria dos atletas de alto nível e é correto, e eles precisam disso para adaptações limites, adaptações importantes para eles. Tá? É quase impossível um atleta de diferentes modalidades alcançar altos níveis sem, sem esse período. Tá? Precisa de um grande desequilíbrio para encontrar novas adaptações. Resumindo um pouco, é essa a questão. E isso é um overheating funcional. A questão é que quando passa a ser não funcional, quase sempre tem um limite de tempo nisso, né? As cargas, essas exaustivas, passam de 2 semanas, e a queda de desempenho permanece por mais do que 2 semanas. Aí tem coisa errada. Né? Aí, resumindo, tem um processo ali estressante no aluno, que vai envolver carga de treino, mas pode estar associado a várias outras coisas. A qualidade de sono dele também, ao estilo de vida que ele está vivendo, aos problemas particulares que ele está passando, à alimentação que ele está tendo, tudo isso contribuindo para esse desequilíbrio, que é energético também, mas não é só energético, é psicossocial também. Ele se sente mal também com esse resultado inferior. Tá? Isso é uma coisa importante para o treinador e impacta demais no praticante, que é ele fazer o resultado dele ruim, ele estar treinando mal, na linguagem nossa da prática. Tá? Esses aspectos são extremamente importantes. Bom, eles vão colocar a necessidade do controle de cargas, né, que é o assunto de hoje também. Mas eu queria trazer para você só um resuminho aqui desses aspectos, né, do overheating funcional. Então, olhem as características, né? E pensando na linha do modelo de overtraining, aqui a gente tem da esquerda para a direita uma linha temporal. Tá? Aqui a gente tem uma linha que vai aumentando temporalmente essa carga intensa. Então, a gente começa a pensar nisso numa fadiga aguda. Nós pensamos num treino, onde o aluno executa aquele treino numa intensidade muito alta. Né? Ele tem que se sentir muito cansado, tem que ser ligado a cargas que a gente chama adaptativas ou até extenuantes, aquelas cargas de choque, inclusive. Tá? E aí começa, bom, mas até aí está longe de ser um overtraining. Um dia duro, um dia muito cansativo, isso acontece, às vezes até ligado a uma competição, etc. Isso acontece, é normal. Agora, quando eu começo a realizar isso em repetições maiores e não me recupero completamente, eu começo a ter o overheating curto, que bem organizado vai me dar esse overheating funcional. O problema é quando isso passa a ser semanas, meses, e há um decréscimo persistente no desempenho. Aí, a Juliane quer entrar. Fechando aqui, ok. Eu sigo dando carga alta. Bom, aí começam desequilíbrios de outra ordem também, que eu comentei para vocês, alimentares, metabólicos, psicológicos. E eu tenho o síndrome do overtraining, que pode vir aí um decréscimo de desempenho de meses para se recuperar disso ou o abandono do esporte. Tá? Bom, aqui tem esse design também, gente, que é de um modelo do Lemaire, é bem interessante, ele mostra essas fases, né? Tudo baseado nesse artigo do Meusen, que é que vem do consenso, que foi publicado no Medicine Science e também em revistas lá europeias. Mas tudo bem, aí eles vão ter essas fases do overtraining, tá? Que é o que eu comentei para vocês antes, só está visualizado aqui naquelas curvas de supercompensação, né? Eu teria aqui fases boas de supercompensação cumulativa no overheating, só que quando é não funcional, eu não tenho mais supercompensação. Vejam que a curva em azul, aqui no cantinho, ela não dá ganho no final. E aqui eu tenho o overtraining, que é uma queda longa, né, desse desempenho. Só uma maneira de visualizar. Mas vamos lá, vamos então para o controle dessas cargas. O método mais moderno do controle dessas cargas, bom, primeiro o mais simples. Até agora, temos que lembrar que o que a gente viu foi determinar volumes e intensidades. Além disso, eu tenho um terceiro elemento, que é a densidade, os tempos de intervalo. Tá? Mas os fatores mais importantes são volumes e são intensidades. E eu uso muito, e é muito importante eu saber esses aspectos, né? Eu visualizar eles nos meus treinos, mesmo quando eu tenho informações que são mais importantes para determinados grupos ou tipos de treinamento.
Vou dar um caso para vocês. O pessoal da força, claro, vai treinar em altas intensidades, né? Tá, isso tá ligado até à definição do que é força no treinamento, né? Então, a carga em si ela é importante. Agora, eu não posso esquecer também do volume que eu vou treinar, mesmo que eu tenha determinantes disso baseado na intensidade. Um exemplo disso é quando eu falo de velocidade, treinamentos baseados em velocidade. A gente já comentou aqui, né? Eu treino porque eu vi lá num certo estudo, a definição é que é 90% quando abaixa até 90% da velocidade que eu estava realizando, ou máxima, algum fator assim. Tudo bem, mas eu tenho que ter atenção também sobre as repetições, tá? Porque essas repetições elas também vão ajustar as possibilidades de treino. Eu posso estar treinando outras coisas já, se eu não me der conta desse volume também de treino. Por outro lado, vocês viram mesmo, no exemplo que a gente deu lá do triatlo e do grupo de corrida, tinha uns gráficos que mostravam volumes em determinados tipos de zonas, tá? Então, está implícita a intensidade ali, mas eu tenho que saber explicitamente como é essa intensidade. Tá? Então, eu saber que eu estou trabalhando tantos quilômetros por semana em regimes de altíssima intensidade, em domínios metabólicos lá pesados, moderados, etc., é importante. Mas eu tenho que determinar essa intensidade também, tá? Mesmo onde o volume é mais importante. Aí eu estou dando exemplos de treinos de resistência, onde essa informação é muito usada, ela é ligada a lesões, inclusive, né? Em treinos de natação, a gente usa lá o volume sempre com distâncias, né? Mas eu tenho que saber também essas intensidades, tem que ter um controle disso para poder treinar. Bom, o que vai acontecer? A dificuldade é reunir tudo isso, essas informações de volume e de intensidade num número só, na carga, no estresse total sobre o aluno, né? E aí o TRIMP é o melhor método que a gente tem hoje. Não é apenas esse, tá? Mas eu nem vou comentar de outros, mas esse é o mais aceito, mais usado hoje na teoria do treinamento, tanto no campo da saúde quanto nos esportes. Tá? É o uso dos TRIMPs. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho esses tipos aqui principais. Vamos primeiro entender o mais simples, que ele inclusive é equivocado, mas para fins de exemplo ele é bom para se entender o conceito, que é simplesmente o quê? É eu ter uma medida de intensidade, frequência cardíaca aqui durante o exercício, tá? E eu fazer os meus registros de frequência cardíaca durante um exercício aeróbico, por exemplo, onde ele oscila ao longo do tempo, ó, vejam, é 40 minutos de treino, e eu tenho os registros de frequência cardíaca, ok? Esses registros de frequência no eixo Y, no vertical, é intensidade, no eixo X é volume. Se eu calcular a área disso, me vem o impulso de treinamento, training impulse, impulso de treinamento, tá? E é essa área que vai representar a carga, resumindo. Tá? É um pouco essa ideia. E todos os TRIMPs vão se basear nessa ideia, tá? O que acontece, gente? Se eu o que é isso? Se eu pegar uma intensidade média aqui de frequência cardíaca, que representa essa área igual, tá? E simplesmente pegar esse valor médio de frequência cardíaca, que seria a altura desse retângulo que eu vou formar, porque agora é um valor médio, é igual aqui ao longo de todo o tempo, vezes o tempo que dura isso, que aqui seria 5 menos 40, mas vamos dizer que é 40 minutos, porque o 5, na verdade, é uma medida dos 5 minutos anteriores. Então, é 40. Se eu pegar esse valor, que dá, vou chutar aqui, 145 batimentos, 150 batimentos em média, tá? Vezes o tempo, isso é a área do retângulo. É uma área, isso vai me dar uma ideia de impulso, tá? Impulso é sempre a área, tá? É muito usada para medição na biomecânica da força, né? A força multiplicado pelo tempo em que essa força atua, tá? Isso é a integração, tá, desse dado, né, matematicamente, numericamente seria isso, ou o impulso, tá? Que é a área que a gente está vendo aí sobre o fenômeno. Nesse caso não é força, nesse caso pode ser qualquer medida de intensidade, tá? Então, frequência cardíaca aqui no caso. Bom, se eu fizer isso, 150 vezes 40, vai me dar um número enorme, né? Vai me dar 3.000, vai dar uns 6.000, se eu não errei bem a conta. 6.000. Quase sempre essas unidades são arbitrárias. Esse é o nome elegante que a gente dá o nome para dizer que não tem nenhum sentido físico.
é um nome bonitinho para dizer que não significa nada. A gente não pode relacionar nada com o mundo real, natural, físico. Tá? Então, a gente dá esse nome bonitinho, unidades arbitrárias. Ok? Mas eles representam essa carga total, né? Esse sentido de carga total. O que acontece? Seria muito fácil se fosse só multiplicar, um trimp simples. Né? Não é. Tá? Ele tem erros. Qual é o problema? Então, aqui está a medida, né? Eu posso fazer diferentes fórmulas aqui, medir, ó, a frequência cardíaca média deu 149 vezes 40, eu vou ter em torno aqui de 6.000 unidades arbitrárias, que é essa tal carga. Qual é o problema disso, gente? Esse tipo de determinação, quando eu registro treinamentos de diferentes designers, tá? Ele me dá uma superestimativa. Ele erra porque ele superestima treinos com maiores volumes. Tá? Porque, na verdade, é um jogo de números. Dependendo do número que eu jogo ali, eu posso aumentar a carga de forma artificial. E quase sempre aumenta para o lado do volume. Então, se eu tenho treinos com alto volume e pequena e baixa intensidade versus treinamentos com baixo volume e grande intensidade de treino, os treinos de alto volume são superestimados, vão dar quase sempre maiores. Por exemplo, volumes de treino eu consigo duplicar, triplicar facilmente. A intensidade, em termos de frequência cardíaca ou de percepção de esforço, é mais difícil. Eu tenho percepções de exercício lá na escala de Borg de 6 a 20. Meus treinos em regime aeróbico são de 11, 13 na escala de Borg. Eu não tenho como duplicar, triplicar essa intensidade. Tá? Por isso que limita a intensidade. E aí eu superestimo treinos de alto volume. Tá? Então, o que foi sugerido a partir dessa análise inicial? Começou com Bannister, né? Foi o cara famoso que virou um grande treinador, o cara que baixou os 4 minutos da milha, né? Fez parte da história da ciência do exercício, que é todo um outro tema que a gente poderia falar só do caso de como ele baixou isso e tal. Mas ele fez começou a usar esses trimps, né? Mas vai começar a sugerir já fatores de conversão, porque ele via esse problema no controle da carga total. Então, ele criou fatores de conversão especificamente para a intensidade, para aquilo que era um pouco limitada. Tá? Os volumes aumentavam muito, a intensidade não tanto. Ele fez fatores de conversão, multiplicavam por fatores os valores de intensidade. E, a partir daí, ele tinha um melhor equilíbrio. Os trimps principais foram propostos por Edwards e Stanho. Tem um monte de outros autores, mas vou falar só desses dois. Tá? Não vou falar do Tanaka, isso é muito básico, a gente já falou disso. Começou a se criar, então, os trimps ponderados. Ponderado pela frequência cardíaca. É como se eu desse peso. Lembrem do... Eu nem sei se existe mais isso. No vestibular, que tem os pesos, nem sei se existe mais isso. Na minha época, a biologia tinha peso 3, o outro tinha peso 2. Bom, é isso. Eu coloco um peso sobre o dado da intensidade. Dependendo da zona de intensidade que eu estou, eu multiplico aquele valor por algum fator, né, de ponderação. Tá? É isso que ele vai dar, que vai acabar dando mais peso para aquele valor. Aqui eu tenho, então, a zona 1, por exemplo, no do Edwards, que é o mais simples, que tem algum tipo de erro. Se eu treino entre 50% a 60% da frequência cardíaca máxima, eu multiplico por um fator 1. Quer dizer, não preciso multiplicar, só deixar como está. Né? Se eu treino de 60% a 70%, multiplico por um fator 2. Eu duplico esse valor de intensidade. Né? Vejam que aí começa a aumentar isso de forma não linear, né? Geométrica aqui. De 70% a 80% vezes 3. 80% a 90% vezes 4. E 90% a 100% vezes 5. Tá? Edwards. Isso aqui se baseando bastante no que o Bannister fez inicialmente. Bom, o Stanho vai ajustar melhor isso. Ele vai transformar esses fatores já não mais em números inteiros. Tá? Ele vai fazer uma análise um pouco mais cuidadosa sobre esses percentuais, especialmente já baseando em uma resposta fisiológica aqui, que hoje é altamente discutível do significado dela, mas que é a concentração de lactato. Tá? Então, pouca gente sabe também, acaba usando isso sem entender bem profundamente de onde vêm esses fatores. Mas eles vêm de uma análise relativamente simples, que tem seus problemas também, que são os dados de concentração de lactato. Mas tudo bem, continua valendo os valores aqui, só que é um pouquinho mais complicado.
se eu treinar entre 72% a 78% da frequência cardíaca máxima, eu tenho que multiplicar esse valor de intensidade por 1,71. E assim por diante, 79 a 85, a 2,5 alguma coisa, 86 a 92, a 3,6, 93 a 100, a 5, alguma coisa. Tá? E aí eu tenho um ajuste um pouco melhor. Nesse caso aqui é de um estudo em times coletivos, tá? Isso aqui foi aplicado para vários esportes, basquete, futebol, esportes também cíclicos, né? Individuais, ciclismo, corredores. E, bom, aqui eu tenho um exemplo desse TRIMP ponderado, né? Então, tenho zonas ali de intensidade, sendo que multiplico pelo tempo dessa atividade, e aí eu somando esses TRIMPs, eu tenho a carga semanal. Tá? Então, eu tenho dois processos. Eu tenho que multiplicar o tempo em minutos pela intensidade ponderada. Lembrem que a intensidade, que pode ser 70%, aí eu tenho que multiplicar pelo fator correspondente lá do estanho, né? 1,71. Tá? Mas o que acontece? Mesmo usando esses valores, ainda assim eu tenho problemas. Né? Eu tenho algumas limitações nesse uso, porque eles são baseados em valores médios. Aqui vem um raciocínio que o professor Cruel fala há muitos anos, que prescrever treino só por frequência cardíaca tem furo, né? Que muita gente, às vezes, acha que é porque a frequência cardíaca não existe mais na fisiologia, mas continua existindo. Aquela brincadeira que eu já falei em outras aulas. Não se preocupem, ela ainda existe, é super importante. Só que, claro, o uso dela tem que ter um cuidado. O que a gente sabe? É que quando eu treino em domínios metabólicos específicos, muitas vezes as minhas adaptações fazem com que eu mude o meu domínio metabólico, mas a frequência cardíaca percentual não mude. Isso é uma adaptação do treino. Uma adaptação normal de treinos aeróbicos, muito importante, é que eu vou conseguir treinar em frequências cardíacas percentuais da máxima iguais em intensidades maiores. Eu consigo sustentar intensidades maiores. E isso é um reflexo de eu estar usando melhor o sistema oxidativo meu para altas intensidades. Isso é uma adaptação aeróbica, que aí tem toda aquela carranca de fatores lá que o professor Álvaro ensina para vocês, a professora Ana Cândice, etc. Né? Fatores metabólicos, de troca de oxigênio, mitocondrial, e por aí vai. Tá? Mas o que acontece, gente? Essas adaptações, então, elas são baseadas nesses percentuais, então tem furo. Tá? Então, resumindo um pouco, é olhar aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, o Ramiro, tá? Que é um corredor esforçado, ele tem vontade, mas quando ele corre a 80% da frequência cardíaca, né, ele já está próximo do segundo limiar, parecido quase com meus pacientes lá do DPOC. Né? Ele não teve sorte, que nem outras pessoas lá que eu não vou falar, que às vezes se juntam lá com a questão da dor, que eu já falei para vocês, da frescura, são caras que não tiveram sorte nesse aspecto, né? Mas por outro tem sorte em outras coisas, grande pesquisador, bolsista de iniciação científica, essas coisas. Mas ele, quando treina 80%, ele sofre muito, ele já está no segundo limiar. Quando pega o professor Tartaruga, mais envelhecido, mas por sorte tem uma genética que faz com que o VO2 dele nunca baixe os 70, né? Uma coisa muito estranha, que até hoje o pessoal tenta estudar como é que em 20 anos ele mente, quer dizer, ele afirma em aula que o VO2 dele é nunca abaixo os 70, sendo que não treina sei lá quanto tempo. E aí, o que acontece? Quando ele corre a 80%, no mesmo percentual do Ramiro, né? Ele está um pouquinho ali, ele está bem abaixo do seu segundo limiar, porque o segundo limiar do professor é sempre o padrão ouro, é o phantom do treinamento. Então, o segundo limiar dele acontece a 90% da frequência cardíaca máxima, como acontece com os grandes corredores de nível internacional. Ou seja, ele, quando corre a 80%, né, o professor Tartaruga corre num regime abaixo do segundo limiar dele, enquanto que o nosso monitor esforçado está acima do segundo limiar. Estão os dois no mesmo percentual. Portanto, o uso desse percentual tem erro, porque é dependente do nível do atleta. Resumindo um pouco isso. Tá? Nem vou olhar os comentários, porque estou muito atento, sou um cara focado na aula. O que acontece? A partir daí, eu tenho que fazer o que vai sugerir. Né? Tem um estudo, um cara que eu conheci até o ano passado, num processo seletivo, inclusive, que é o Manzi, né, que tem um artigo que é altamente publicado no Scholar, tem mais de 500 citações, uma máquina esse artigo, onde ele vai propor
o TRIMP individual, junto com o professor Impelizzeri, né? Hoje está na Austrália, que vai propor esse TRIMP individual. E, claro, ele dá mais trabalho, né? Porque ele tem que ser feito um teste para determinar qual é a curva de lactato, onde tem aqueles índices em zonas que vão de 1 a 5 milimol ali, quase sempre, para esses regimes de treinamento, tá? Para determinado percentual da frequência cardíaca. Aí eu tenho um TRIMP individual, eu realizo um teste, né, coleto o lactato, analiso a curva de lactato e tenho esses índices. Eu, em outras aulas, em outro semestre, quando eu dava essa disciplina de treinamento mais avançado ali, esportivo, e agora vai ter no novo currículo, nós vamos voltar a falar disso, eu mostrava para os alunos no Excel, a gente fazia todos abertos com arquivo Excel e calculavam isso com alguns dados do teste, e a gente via como se fazia isso. Mas, resumindo um pouco, se usa uma equação logarítmica no Excel e se constrói essa equação logarítmica a partir, uma função logarítmica, na verdade, em base dos dados do teste esse, que se coleta lactato e frequência cardíaca. Tá? Não é difícil, é relativamente barato, claro, tem que ter o lactato, que já não é tão barato assim, mas a partir daí dá para se fazer esse... E aí tu vai ter a curva específica para cada percentual que tu for treinar de frequência cardíaca, tu vai ter o Y adequado, que é o fator de ponderação da intensidade que eu comentei para vocês. Que lá para o Stan e o Edward são números fixos, né? Se é numa certa zona, é tanto, né? No Edwards é números inteiros, no Stan já é números, né, já com alguma casa decimal. Muito bem. Então, não vamos nos adentrar aqui. Percentual. E é isso. Aí tem uma outra proposta dos espanhóis, que é usar índices específicos. Aquele fator de ponderação, usar fatores da equação logarítmica proposta pelo Manzi, né, e o Impelizzeri, com valores específicos para determinados grupos. E aqui eles fazem para nadadores, né, homens, nadadoras, né, fatores da equação logarítmica exata. O E é um número neperiano, é 2,71, e aqui é elevado, aqui é um número quebrado que vai me dar essa relação logarítmica, tá? Ou o inverso disso, que seria uma função exponencial. Mas é isso, aqui são os dois fatores. Aqui é o fator fixo, né, da equação, aqui é o número neperiano e aqui é um número específico que me deu o ajuste dos dados para esse grupo. Ou seja, para nadadores homens, eu não preciso fazer o teste individual, eu posso usar essa função aqui, né? Vejam que o X aqui depende do quê? O X depende do percentual de frequência cardíaca. Eu adiciono aqui, é 70%, então eu vou jogar aqui no X, sempre com número fracional, 0,70, e aí vou saber qual é o fator que eu vou adicionar de ponderação, que aqui esses autores usaram o K, vai entrar aqui na equação, como K. Tá? Então, de novo, está aqui o TRIMP, só que ele faz um TRIMP acumulado no treino, porque esses TRIMPs são modificados. Então, ele vai sempre somar partes, que é o tempo do treino, tá? Vezes o K, que é o fator de ponderação aquele, que o Stanho diz que é de 1 a 5, e vai dar mais ou menos isso, de 1 a 5, e X é o percentual de intensidade aqui da frequência cardíaca, tá? Baseado na equação de reserva, tá? Só para ter um dado aqui, que é aquela máxima menos a de repouso, considerando. Tá? Mas é só a equação de frequência cardíaca de reserva, básica. Um outro jeito muito mais fácil, pessoal, é esse TRIMP do Foster, que eu já comentei para vocês, que é usando a escala CR10 modificada de Borg, né? E a partir daí tendo uma carga total da sessão. No final da sessão, se pergunta qual é a tua percepção sobre aquele treino. Né? Então, é uma pergunta um pouco diferente. Não é sobre a percepção de esforço durante o momento daquele treino, mas sim sobre todo o treino. Tá? E ele vai validar isso em vários grupos. Aqui tem um par de estudos, mas tem vários outros. Agora tem uma análise dos 25 anos dessa proposição já, dizendo que foi satisfatória, deu muito certo, muita gente usando e com muita discussão sobre cargas de treino baseados nisso, né? E aqui alguns esportes, ciclismo, basquete, futebol, mas vários esportes, né? Onde a análise é muito mais simples. Tu pergunta no final da sessão qual é a percepção de esforço dele do treino e multiplica pelo tempo de treino. Muito mais simples o cálculo. Não precisa fazer nenhuma
matemática mais avançada. A partir disso, o Foster vai sugerir também a monotonia do treino. Então, além da carga semanal, que é a soma dos trimps de cada sessão, vai se calcular também a monotonia, que é a carga média desses trimps da semana, dividido pelo desvio padrão dos trimps de cada sessão. Ou seja, se eu tiver treinos mais repetidos, a minha monotonia vai ser altíssima. Vai ser um treino muito monótono. Né? Se eu tiver treinos mais variados, essa monotonia cai. A gente sabe que é um pouco limitado essa simplificação, mas já é um fator que vai ajudar a longo prazo, tá? Porque ele vai me dar a carga total da semana, que não vai ser só a carga de treino, mas também essa monotonia que vai vir. E uma multiplicada por outra me dá esse strain, ou carga total. Em português tem uma discussão ainda sobre qual é o melhor termo para se usar. Tá? Mas, de qualquer jeito, até tem uma discussão sobre strain, tá, gente? Eu diria de ter um pouco de cuidado. Mas, de qualquer jeito, a monotonia é um registro muito interessante. O pessoal tem calculado isso ao longo dos meses de treino e tem dado bons dados assim, sobre overheating, etc., com essa monotonia. Ela contribuindo para isso, né? A gente já comentou até de corredores. O professor Bolusa publicou um artigo agora na última semana trazendo esses elementos. Tá? Tem alguma comparação de métodos, mas é sempre fraca essas comparações, são poucas, né, eu digo, na literatura, tá? Mas tem uma que mostra, em vôlei, tá, o índice de Foster sendo melhor. Obviamente, o esporte do vôlei é altamente variado de intensidade, né? É difícil captar por uma frequência cardíaca a intensidade desse tipo de treino. Embora, às vezes, no cálculo total ele até se represente, mas ele é muito fraco, obviamente, por causa do tipo de exercício intermitente que se tem, que é muito mais intermitente do que o futebol, o futsal, por exemplo. De um momento para o outro, tu gera potências que são, né, ATP, CP total, né? Bom, mas de qualquer jeito, pessoal, o índice Foster foi melhor. E o Impellitzeri vai mostrar em 2008 que isso também acontece no futebol, tá? Resumindo, ou seja, o índice Foster começa a ter fatores melhores. Eu digo sempre de ter um cuidado, tá? Porque a gente só tem que saber o que está avaliando. Quando a gente determina as cargas de TRIMP pela frequência cardíaca, a gente tem um dado mais da parte mais ligada ao energético metabólico, né? Quando eu quero uma carga total de treino que envolva fatores psicossociais, a escala de percepção ela é melhor, tá? Então, isso é um aspecto bem importante, que alguns fisiologistas não gostam, alguns mais conservadores, mas não tem jeito, contra as evidências, e não são poucas, não há o que se fazer. E tem a ver com as teorias mais atuais de fadiga, como, por exemplo, da psicobiológica do professor Marcora, que nós vamos falar ainda em aulas futuras. O último modelo de controle de carga que eu queria trazer para vocês é do Batlock, tá? Uma proposta de espanhóis usadas no basquete inicialmente, já é usada em vários esportes, onde eles trazem também uma dimensão cognitiva sobre a carga. Esse que é o aspecto que é inovador, trazer com seus limites, que a matemática tem, claro, mas trazer algum elemento que inclua um fator de complexidade sobre aquele exercício, né? Sobre a questão que é central nos esportes de coletivos, que é a tomada de decisão. Tá? E sempre foi a dificuldade, é muita teoria sobre isso, mas como determinar isso sobre a carga total? Né? O Batlock vai tentar fazer isso. Ele vai se usar, então, de 4 fatores de carga. Nós vamos ter a distância, que representa volume, nós vamos ter a frequência cardíaca, que representa intensidade, mas vejam que tem mais 2 aqui, mais 2 fatores ligados à carga. Um deles é a densidade do estímulo, que vai ter a ver com os tempos de intervalo nos exercícios propostos, e a oposição, aqui é basquete. Tá? Então, vejam que para cada determinação de cada fator componente da carga, eu vou ter um valor de 1 a 10, tá? Que vão ter relações. Vejam que pela frequência cardíaca aqui tem seus limites. Aqui se usa um raciocínio que se usava lá o Edwards e o Estanho, né? Percentuais de frequência cardíaca, que podem ser diferentes, na verdade, metabolicamente. Mas, tudo bem, tem essa limitação, mas é assim que é usada essa tabela. Então, se o cara treina, eles fazem registros de a cada 10 minutos da sessão com esse registro. Então, durante os 10 minutos, se registra a frequência cardíaca e se vê em que zona que ele estava, e se dá uma numeração. E a mesma coisa para a densidade.
Vejam aqui, a densidade ela é 10, é máxima, quando não há tempo de intervalo, quando o treino é contínuo. Tá? Quando eu tenho tempos, olha, vejam só, de exercício para intervalo de 4 para 1, ou seja, eu tenho pouquíssimo tempo de intervalo, a densidade ainda é alta, é 9. 3 para 1 é 8, 2 para 1 é 7, 1 para 1, o tempo do exercício e da recuperação são iguais, já é 6. E aqui inverte, né? Quando eu tenho ali o tempo do intervalo, o dobro do tempo do exercício, a densidade baixa, vai para 5, e assim vai baixando, 4, 4, até descansos mais longos aí, do que de 1 para 4. Tá? E a oposição, que é o elemento mais inovador desse tipo de marcação, vem das estratégias de atividade que se faz naqueles 10 minutos. Né? Então, se eu tiver atividades de 5 vezes 5, ou seja, eu tenho eu mais 4 colegas versus 5 adversários, que seria o jogo normal do basquete, eu tenho ali uma oposição ou complexidade dessa carga muito alta, seria um valor 10. Por quê? Porque as tomadas de decisão são muito maiores. Eu tenho que pensar na tática, eu tenho que pensar nas várias possibilidades, se eu arremesso, se eu faço o kick da bola, né, se eu passo, eu tenho vários colegas fazendo estratégias de jogo, a defesa também fazendo sua defesa, fazendo suas estratégias, então é muito complexo. Por outro lado, eu tenho atividades muito mais simples, eu tenho aqui atividades de 1 vezes 1, eu tenho eu versus um adversário, aí eu não tenho o passe como estratégia, as tomadas de decisão são mais simples, né? Ou inclusive 3-0, quando é só aquelas atividades de passe e faz a bandeja. Claro, a tomada de decisão é mais simples mentalmente e se sobrecarrega menos aqui na carga total, vale 2 ou 1. E aqui distâncias, que são em números de quadras, que é um número sempre bem aproximado, né? É difícil de fazer essa medida, mas é o que eles fazem. No vôlei, por exemplo, se costuma fazer em saltos, né? Os sensores que têm cálculo de salto, tu pode medir essa distância como número de saltos, por exemplo. E a altura do salto seria a intensidade. Tá? E aí tu tem aqui, mas mesmo assim tu pode fazer atividades com oposição ou não, né? Mesmo que não seja de invasão, esporte, a gente sabe que tem esse nível de complexidade que muda, obviamente, para os jogadores. Tá? É uma tabela bem usada nos maiores centros aí de esporte, de controle de carga. Tá? Os registros a cada 10 minutos e aqui tem a explicação. É isso, gente. Sobre cargas, determinação de cargas, era mais ou menos isso que eu queria falar. Dúvidas? Deixa eu sair do modo de... E voltar para a sala. Ô, Sor, Diga. quando tu falava em cargas ali, eu logo já pensava em treinamento de força, logo, direto. E aí agora, quando tu falou das práticas esportivas, enfim, tem a ver com o esforço que, no caso, os atletas vão ter que realizar em determinada tipo, prática esportiva, essa questão das cargas? Para esportes, enfim. Sim, sim. Para qualquer atividade, tá? O Trimp Foster ele vai ter essa característica, inclusive vai ser validado para treinamentos de força, mesmo tendo seus problemas, tá? A gente sabe que é mais difícil pensar isso, ele não foi pensado inicialmente para isso, né? Foi mais para os esportes coletivos que já eram muito complicados de se determinar a carga. Mas tem a ver com o esforço, só que só essa ideia do esforço a gente tem que só nos remeter a algo mais complexo. Não é apenas metabólico, tá? Ele é ligado a aspectos psicossociais também. Então, tem vezes que tem marcadores, a gente sabe, frequência cardíaca, tá? Se a pessoa está estressada, a gente sabe que ela começa com a frequência cardíaca mais alta. E hoje a variabilidade da frequência cardíaca, inclusive, nos dá informações sobre alguns elementos endócrinos, que é discutível e tal, mas se discute um pouco sobre isso, né? Então, mas mesmo assim, ele não é total. Eu sempre coloco que, assim, ó, o exemplo fácil. Se eu tenho um aluno que está desestimulado, que ele se sente como não incluso naquela atividade, tá? Ele tem problemas de relações pessoais com o treinador, estou dando o quadro mais fácil de se entender. Obviamente, a carga de treino dele vai ser piorada sobre o risco de aparecer overheating, overtraining é maior. E os marcadores biológicos sozinhos não conseguem indicar isso. E não quer dizer que eles não são importantes, são muito importantes. Mas eles sozinhos não... Tanto é que o consenso esse do colégio americano e do colégio europeu vão indicar
porque os 3 grupos de avaliação que eu acabei não falando, quais são? Um deles são os marcadores bioquímicos, tá? Que tem a CK, a gente sabe lá, tem a proteína C reativa, tem vários marcadores de como é que é aquela relação que se analisa pela saliva também. Bom, que registram estados mentais, assim, de estresse, tá? Não lembro agora do... É cortisol, testosterona? Cortisol, testosterona, essa relação. Obrigado. Todos esses marcadores, sozinhos, eles são insuficientes para determinar a presença de overtraining. Então, tem que cuidar. Tem, às vezes, pesquisadores que são mais do lado metabólico e tal, de, não, o padrão ouro é esse. Não é esse. O consenso vai dizer que não é esse. Por outro lado, tem caras que vêm da área da psicologia que acham que tudo se resolve com um questionário. Eles são interessantes, porque quase sempre eles, mais do que avaliar o que é, eles avaliam como a pessoa percebe, e isso é muito importante, né? Só que não resolve tudo. Inclusive, os questionários de overtraining. Tem questionários que são validados para overtraining, mas também eles mostram sempre insuficiência. E tem o terceiro grupo de avaliação, que são os do próprio desempenho do esporte, ou daquela atividade que eu estou realizando, tá? E é um sinal, porque a gente sempre falou da queda do desempenho e tal como um marcador que aparece ali. Mas, de novo, só ele também não vai me ajudar a confirmar. O que eles dizem que há que ter uma triangulação nesses 3 grupos de avaliação. E a partir daí tu vai ter algum, e até hoje a matemática não está certa, tem que ser 2 de um dos 3, não sei, mas tem que se avaliar os 3 e tem que aparecer ali uma certa concordância em mais de um. É isso que é dito, assim, mas sem uma certeza exata sobre essa questão. Essa questão biopsicossocial que eles falam, né, de tu avaliar, enfim, ou tratar, na enfermagem a gente usa muito isso, o indivíduo de acordo com esses 3 aspectos, né, não levando em consideração só um. É isso aí, Kim. Tá? Resumindo, é um pouquinho isso e o consenso resume nisso. Diga, Ramiro. Depois do Adriano. Tarta, olha só, quando tu estava falando naquela questão dos trabalhos, né, e agora pegando um gancho no que a Kim falou sobre treino de força, se a gente estiver avaliando diferentes tipos de contrações, por exemplo, uma contração concêntrica, uma contração excêntrica, vai ter uma diferença muito grande na formação de CK, por exemplo, que era os níveis que você estava falando, né, de overtraining e overreaching. Isso aí modificaria muito o progresso nesses gráficos que tu estava nos apresentando, ou seria alguma coisa que já é esperada, assim? Não, vai mudar sim. Agora tem o fator protetivo disso também, né? A gente tem que pensar sempre a longo prazo. A curto prazo, sim, a comparação da carga de treino ligada à eficiência até do exercício tem vários impactos. Por um lado, o metabólico é mais impactante no concêntrico. Agora mesmo, o artigo dessa semana do Denadai, onde ele propõe um teste de esforço incremental no uphill, ele publicou agora, essa semana mesmo, a gente já leu, porque tem a ver com um trabalho nosso que a gente está fazendo, ele vai dizer que a grande vantagem desse treino desse teste é realizar contrações concêntricas. Ele cita o Minetti 94, que é aquele artigo que eu falei para vocês das inclinações, né? Claro, tu vai ter ali um gasto metabólico muito maior para a mesma quantidade de trabalho mecânico, tá? Então, tu paga metabolicamente. Mas, por outro lado, a gente sabe que a gente paga estruturalmente com a excêntrica. E tem os reflexos inflamatórios também importantes da excêntrica, né? Esse é outro elemento, mas vejam só que eu só estou falando de metabolismo e já tem 2 pontos que se desequilibram, que eu tenho que considerar, né? E tenho que considerar, inclusive, como fator protetivo, porque eu tenho que treinar isso também. Se eu quero que esse cara evite problemas com esse tipo de exercício, com esses tipos de limites que eles vão fazer, eu vou ter que treinar isso para ele se adaptar a essas condições, né? Então, tem esse fator. Mas, mesmo assim, a gente tem que lembrar que a coisa é mais complexa. Além de tudo isso, dessa discussão metabólica e tipo de contração, né, tenho também os aspectos psicossociais sobre isso. Por exemplo, vou dar um caso prático, tá, Ramiro? É assim, ó, é o cara que tem medo da dor. O cara, quando começa a sentir dor no joelho, na descida, ele tranca, ele trava e catastrofiza, né, como o pessoal chama aí na área da psicologia, a dor. É um problema que é muito maior até do que só o metabólico, digamos, né? Vira um problema maior, mas é até pela relação dele com a dor. Por outro lado, tem o cara que não sustenta o cansaço da subida mesmo, né? Eu me lembro em jornadas que eu fazia com mochila no meio do mato que tinha isso. Na área da subida, tinham caras que eram altamente treinados, mas quando chegava esse esforço,
e esse cansaço ligado a uma dor geral, aí não tão específica, também catastrofizavam. Os caras congelavam, a gente dizia que colava as placas, era o termo, mas é pouco acadêmico de dizer isso, né? E muitas vezes eram os guris de academia, sabe? Os metidos a rambo, a gente brincavam, e eram dos primeiros a congelar. Eu não estou dizendo que há uma relação causal nisso, porque eu não quero também ficar. Mas acontecia muito isso. Eu vi no quartel e vi em várias coisas de treinamento desses trail, né? Essas provas mais longas aí, tipo challenge, essas coisas assim, né? Professor, nesse último, onde que entra o aspecto cognitivo ali no BET, como é que é o nome do último que tu passou? Isso. Não, ele é bem limitado, tá? Diga. Diga. Não, pode falar, é isso mesmo. Tá. Não, assim, Edilene, não, ele é super limitado, né? Mas ele avança sobre os modelos anteriores porque ele adiciona essa oposição da atividade, né? Mas a gente sabe que os exemplos que eu falei ali de relações, isso não vai ter muito a ver com o tipo de exercício. Se tu fizer mais em oposição, talvez até tenha alguma coisa a mais, porque tu vai estar contra o cara que tu não gosta e dá algum problema, sei lá, pode estar relacionado. Mas vai ser um pouco mais limitado. Mas ele só avalia o efeito da tomada de decisão, né? Sim, quanto mais tomada, mais causa de estresse, enfim, para resolver, para solucionar, seria isso? Isso, é isso aí. Mas tu vê que ainda ele é muito comportamental, né? No psicossocial ele ainda é fraco, assim, não é que o Batlock avança muito. Às vezes até a escala de percepção ela pode ser melhor para isso, tá? Porque a escala de percepção também percebe questões, às vezes, relacionadas à dor, que deveria ser avaliado como um construto separado, mas não tem jeito, ele muitas vezes não é, né? Porque esse é bem difícil de medir mesmo, né? Esse aspecto, assim, é mais complexo, acho, de relacionar com... E vou dizer para vocês, gente, assim, ó, é uma coisa que muita gente não gosta, meus colegas da área da fisiologia, mas eu acho que uma coisa que a gente melhoraria muito um dia é se na nossa área a gente parasse com essa briga de que as humanas é melhor do que ou a área da saúde é melhor do que a outra, e a gente, por exemplo, resolvesse isso, Edilene, aprendendo um pouco mais sobre técnicas de pesquisa, de métodos qualitativos de estudo, mas com ferramenta científica também. É entender um pouquinho da etnografia, tu não precisa ser o as estudar o Foucault durante 20 anos, como os caras sabem. Não dá, porque no mundo real a gente não vai conseguir fazer. Mas aprender técnicas mínimas, né? E entender conceitos gerais que eu possa usar também no meu dia a dia como professor, para compreender cientificamente melhor isso, né? Eu acho que aí poderia me ajudar, mas está muito longe de se fazer isso, porque a gente não consegue nem conversar em departamento minimamente com os colegas, né? Tem colegas que ainda acham que estão numa sala de musculação que não precisam de nenhum conhecimento das humanas para dar sua aula, e tem colegas da área da escola que acham que não tem que ter nenhum conhecimento de treinamento para se dar uma aula de educação física. Enquanto se tem esse raciocínio, a gente não tem chance de resolver isso, Edilene. É muito difícil, né? E eu não sou tão otimista. Eu já fui presidente do CBSE e passei anos brigando por isso, mas hoje não sou tão otimista sobre isso, olhando um pouco o quadro aí dos colegas, a visão que se tem. Mas eu digo que para resolver isso seria bem interessante saber dessas técnicas de pesquisa para começar a pensar junto isso. No mínimo, não sair com um número mágico, mas no mínimo controlar isso também. Usar essas técnicas para perceber o que está acontecendo, né, nesses processos. Mais perguntas, gente? Sabia que eu ia falar demais. Ainda bem que eu não tenho um professor me descontando ponto, né? Senão eu ia ter passado, né, gente, o tempo. Passou dos 15, tá? Pois é, né? Desconta, Ramiro. Eu estava vendo a reação. Olha, tu dá um dedo, deu, né? Feito, gente. Vamos para o tópico especial? Viu os comentários ali, Sônia? Não, eu vou ter que ver. Peraí. Tá, mas eu vou parar a gravação.